Então, bora lá para a nossa primeira questão. Primeira questão é de legislação extravagante. Cadê? Cadê? Primeira. Bora lá. Bora lá. Ó. O crime de comercializar ilegalmente arma de fogo prevista no artigo 17 do Estatuto do Desarmamento. A. Olha só. Não se caracteriza quando há exposição à venda apenas de munições. E aí, pessoal? Comercializar arma de fogo do artigo 17. Diz que não se caracteriza quando há exposição à venda apenas de munições. Errado, errado. Por quê? Volta aqui. Olha só. Quando eu falo lá do nosso artigo 17, o que é que vai falar? Vai falar aqui do crime de comercializar sem determinação regulamentar arma, acessório ou munição. Então, eu vou ter aqui ó, o objeto material a qual recai a conduta. Vou ter aqui o objeto material, qual aí vai recair a conduta do crime do artigo 17. Então, Max, é apenas arma de fogo? O crime do artigo 17 é apenas arma de fogo? Não, é arma de fogo, arma de fogo, acessório, ou até mesmo aí, ó, munição. Max, para que serve o acessório? Ele vai potencializar a arma de fogo. A munição são aí as munições, né, que serão inseridas na própria arma de fogo. Lembrando que o objeto material é a arma de fogo. Se for uma arma branca, se for uma arma de brinquedo, não há que se falar no Estatuto do Desarmamento. Lembrando também que esse crime do nosso artigo 17 é um crime de perigo abstrato. Se vier na sua prova dizendo que é um crime de perigo concreto, estará errado. É um crime de perigo abstrato. Então, quando ele fala que não se caracteriza quando há exposição à venda apenas de munição, é errado. Tanto faz se é munição, acessório ou até mesmo arma de fogo, vai estar configurado o artigo 17, beleza? Bora lá para a alternativa B, já que a A encontra-se errada. Bora lá. B. Pode ocorrer mesmo se o estabelecimento for clandestino. Com certeza, ó, de acordo com o artigo 17, parágrafo 1º, você vai lá na sua letra de lei e lá vai falar que equipara-se a atividade comercial ou industrial para efeito desse artigo, né, qualquer forma de prestação de serviço irregular, clandestino, inclusive o exercido em residência. De acordo aí com o nosso artigo 17, gabarito, letra B. Bora ver por que não é a D, a C, né? Não pune a conduta de ter a arma em depósito. Errado, pessoal, errado. Um dos verbos do nosso artigo 17 é adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito. Então, volta aqui para mim. Eu vou ter o artigo 17 e eu tenho vários verbos. Tem lá adquirir, vender, e um desses verbos tem lá ter em depósito. Então, o cara que tem em depósito para um fim de uma atividade comercial está cometendo sim um crime do artigo 17, que tem previsão no nosso Estatuto do Desarmamento, beleza? Então, bota aqui, a C encontra-se errada. D. Não admite, ó, tanto a forma dolosa quanto a forma culposa. Errado, errado, errado. Volta aqui. Volta aqui, ó. Quando eu falo em crimes do Estatuto do Desarmamento, grava, em regra, são condutas dolosas, porque quase todos os crimes serão condutas dolosas. Agora eu tenho um crime que é uma conduta culposa. Max, qual é o crime do Estatuto do Desarmamento que tem uma conduta culposa? A gente vai lá para o artigo 13. Deixar de observar, né, as cautelas necessárias para impedir que um menor de 18 anos de idade se apodere de arma de fogo, ou até mesmo um deficiente mental. Então, olha só, lá no artigo 13, eu vou ter a figura de um menor de 18 anos, ou até mesmo aqui a figura de um deficiente, de um doente mental. Se você deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que algum desses dois, ó, tanto o menor de 18, como também aqui uma pessoa que tem uma deficiência mental, se apodere de uma arma, é importante saber que é uma
arma. Aqui nem tem acessório e nem tem munição, é uma arma. Se você tiver essa conduta culposa, lógico, tem que ser uma conduta culposa. Você deixou de observar as cautelas necessárias. Essa conduta culposa vai configurar um crime do artigo 13. Então, esse crime é um crime culposo. Agora, os demais delitos do Estatuto de Desarmamento são condutas dolosas, ou seja, o agente quis cometer o delito. A exemplo aqui, o artigo 17. Não confunda com o artigo 13, que é quando você deixa de observar as cautelas necessárias e impede que alguma dessas duas pessoas, ou o menor de 18, ou até mesmo aqui o deficiente, se apodere da arma. Imagina aí, ó, você tomou posse para o cargo de policial militar da Paraíba. Você chegou em casa cansado, pegou sua arma de fogo e deixou em cima do birô. Você deixou de observar as cautelas necessárias para impedir que o seu filho se apoderasse da sua arma de fogo. Você está, logicamente, aí praticando um crime e uma conduta culposa do artigo 13, beleza? Fica ligado nisso aí, que é muito importante. Bora lá? Omissão de cautela é o único culposo. Então, gabarito da primeira questão, letra B. Bora agora aqui para a nossa segunda questão. Bora lá. Um taxista compra regularmente uma arma de fogo de uso permitido. Então, foi de uma forma regular. Embora não tenha autorização para o porte da arma. Em seguida, suprime o sinal identificador dessa arma e guarda municiada no porta-luvas do veículo que usa para trabalhar. Certo dia, durante a prestação do serviço de transporte para um guarda municipal, sua conduta é casualmente descoberta pelo agente público, que lhe dá voz de prisão, e encaminha-o à delegacia responsável pela área do fato. O taxista, ele quer saber qual é o crime que o taxista cometeu. Bora aqui, volta aqui para mim, para a gente contar uma historinha. Olha só, o que é que acontece? Eu vou ter aqui, ó, o CRAF. Primeiro, né? Vou ter o CRAF. Max, o que é o CRAF? Olha só. Se você preencher os requisitos, você que está me assistindo, você pode ter uma arma de fogo de uso permitido. Se você preencher os requisitos. Agora, olha só. Quando você preencher os requisitos, aí você vai enviar a documentação, aí o Sinarme vai autorizar, né? Vai autorizar e você vai poder comprar aí uma arma de fogo. Então o Sinarme autoriza, depois aí vai ter a expedição do seu CRAF e depois que você preencher os requisitos, tiver tudo bem direitinho, você pode ter aqui, ó, o CRAF. O CRAF. Você preencheu os requisitos, vai preencher os requisitos, depois você vai ter o CRAF. Você vai ter o CRAF. Vai ter aí a autorização do Sinarme e você vai ter o CRAF. Max, para que serve o CRAF? O CRAF, pessoal, vai autorizar você a ter a sua arma de fogo na sua casa ou no seu local de trabalho. Desde que você seja o titular ou responsável legal. Então, basicamente, o CRAF vai dar direito a você a ter a posse da arma de fogo. Então, falei de CRAF, você lembra da posse. Posse. Você vai lembrar da posse. Então, você que está me assistindo, se você preencher os requisitos, você obtiver um CRAF, você vai poder ter a posse da arma de fogo. Quando você tem a posse, você não pode estar transportando a arma por aí. Você não pode meter a arma nas calças e sair andando na rua. Não. Para andar com a arma na rua, você tem que ter uma autorização de porte. Por exemplo, eu, Max Lima, como policial penal do estado do Ceará, eu tenho tanto o CRAF, como eu também tenho uma autorização de porte. Max, quem é que tem a autorização de porte? São inúmeras pessoas. Eu tenho aqui membros do 144, membros do 142, tem a questão das guardas municipais, as guardas portuárias. É uma lista extensa de pessoas que têm a autorização de porte. Então, quando eu falar de transportar, quando eu falar aqui, ó, de transportar a arma, você vai lembrar do porte. Do porte. Max, e para eu ter o porte, eu preciso ter o quê? Você precisa ter a autorização de porte. Você precisa ter a autorização de porte. Então, eu, como policial penal, eu tenho que ter tanto o CRAF como também a autorização de porte para eu poder ter aí minha arma e andar com ela na rua. Beleza, até aí entendido. Agora, o que é que acontece? Vou até apagar aqui para o nosso entendimento ficar melhor. Eu tenho 3 crimes no Estatuto do Desarmamento que você tem que saber diferenciar eles de uma forma
organizada. Olha só, eu tenho o artigo 12, eu tenho o artigo 14 e eu tenho o artigo 16. Max, como é que funciona isso daqui? Olha só, quando eu falar do artigo 12, ele é o crime de ter uma posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Beleza, Max? O cara tinha em sua posse, né? Ou seja, em sua residência ou no seu local de trabalho, uma arma de fogo de uso permitido de forma irregular. Está praticando um crime do artigo 12. E lá no 14, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Beleza, Max, já entendi. Ó. Aqui no porte é a conduta de transportar. Então, o cara não tinha autorização e estava transportando. Ele vai estar praticando qual crime? Artigo 14. Lembrando que aqui, ó, são condutas de arma de fogo de uso permitido. Max, qual a diferença de permitido, restrito e proibido? Permitidas são as cedidas à população de forma geral, se preencher os requisitos. Como eu falei, no caso ali do CRAF, se você preencher os requisitos, você vai ter a posse de uma arma de fogo de uso permitido. As de uso restrito, o nome já diz tudo, restritas a determinados números de pessoas. Exemplo aí, ó, as armas das Forças Armadas têm armas de uso restrito. Agora, as de uso proibido, que a gente vai falar já são armas que não podem circular no território nacional. Uma arma química, uma arma nuclear, uma caneta que atira, armas dissimuladas não podem circular no território nacional. Beleza. Artigo 12. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 14. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. E no artigo 16, eu vou ter a conduta de porte, ou até mesmo posse, de arma de fogo de uso restrito, que aqui já é um crime mais grave. Beleza, só que quando eu chego aqui, ó, no artigo 16, eu vou ter as condutas do parágrafo 1º. Max, o que são essas condutas do parágrafo 1º? São condutas que, se você praticar elas, vai ser o mesmo crime de quem está praticando aqui porte ou posse de arma de fogo de uso restrito. Exemplo, raspar a numeração da arma. Exemplo, ó, raspar a numeração, que foi no caso aí da nossa questão. Olha só, o cara tinha uma arma de fogo irregular, né? De uso permitido. Então ele poderia, né, ser enquadrado ou no 14 ou no 12. Mas ele foi lá e raspou. O fato dele ter raspado, ele já se enquadra automaticamente no artigo 16. Ele vai receber uma pena equivalente a quem pratica porte ou posse de arma de fogo de uso restrito. Então veja que é uma conduta mais grave. Então o cara que raspa, ou até mesmo aqui o cara que detém uma arma com numeração raspada, está praticando o crime do artigo 16. E aqui tem várias outras condutas, né, que também podem estar enquadrando aqui essa equivalência do artigo 16. E o ponto principal aqui que você também tem que saber é que lá no parágrafo 2º, tem a conduta aqui de arma de fogo de uso proibida. Max, o que é isso daqui? Você tem que saber, olha só. Uma coisa é a arma de fogo de uso permitida, outra coisa é a arma de fogo de uso restrita e outra coisa são as armas de fogo de uso proibida. Se o cara praticar porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso proibida, essa daqui é a conduta mais grave que tem. Mais grave que tem. Por quê, Max? Porque tem natureza hedionda. E a lei dos crimes hediondos cai na sua prova. Então fica atento, porque pode vir uma questão misturando os dois assuntos. Aqui, ó, tem natureza hedionda. Então, posse irregular de arma de fogo de uso permitido é hediondo? Não. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é hediondo? Não. Posse ou porte de arma de fogo de uso restrito é hediondo? Não. Proibido, posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, tem natureza hedionda? Sim. Nesse caso, tem natureza hedionda, de acordo com a Lei 8.072. E por ter natureza hedionda, não vai caber o FIGA. Como assim, Max? Uma coisa que tem natureza, ó, natureza hedionda, não cabe FIGA. Max, o que não cabe FIGA? Não vai caber, ó, fiança, induto, graça e anistia.
Anistia. Lembrando que cabe a liberdade provisória, desde que sem o pagamento da fiança, beleza? Então, esse daí é o bizu que eu queria passar para os senhores. Então, qual foi, Max? O delito que ele cometeu? Volta aqui, ó. Como ele estava com arma de fogo, né? Deu uso permitido. Isso daqui. Aí ele vai lá, ó, em seguida suprime o sinal identificador. Ele suprime, ó. Volta cá. O que é suprimir esse sinal identificador? Olha só. A arma, ela vai ter uma numeração, ó. XXX, WX. Ela tem a numeração. Max, para que serve essa numeração? Para identificar o seu proprietário. Quando você tem um CRAF, você vai ter aqui a numeração da arma, né? Para poder identificar o proprietário. Se o cara vai lá e raspa esse sinal identificador, não vai ter como, né, saber quem é o proprietário. Se essa arma for usada aí para crimes, não vai ter como saber, né, quem foi que usou essa arma para cometer delitos. Então fica uma conduta aqui bem gravosa. Então a pessoa ir lá e raspar o sinal identificador torna essa conduta equivalente a quem tenha o porte ou posse de arma de fogo de uso restrito. Por isso que é uma conduta bem mais grave. E no caso ele responde pelo artigo 16, parágrafo 1º. E era isso que a questão queria saber. Então volta aqui. Como ele suprimiu o sinal identificador dessa arma, ele só vai estar respondendo aí pelo delito, né, do artigo 16, parágrafo 1º, inciso 4º. Aí tem muita gente que pergunta, ó, olha só. Mas, Max, aqui essa questão eu queria que eu soubesse o artigo. Essa questão aqui é muito ruim, porque eu queria que eu soubesse o artigo. Pessoal, de tanto você estudar o Estatuto do Desarmamento, você vai acabar decorando isso daqui. Você não se engane. Quando você estiver na rua, sendo policial militar da Paraíba, os bandidos que você for prender vão saber isso aqui de cor. Tu vai chegar pro cara e tu vai falar assim, ó, ei, irmão, tu responde o quê? O cara vai falar, eu respondo um 16, um 14 e um 12. Aí tu vai lá puxar o vadimeco para ver quais são esses crimes? Não. Esses crimes do Estatuto de Desarmamento são crimes aqui, de certa forma, comuns cometidos, né, por organizações criminosas. Então, de certa forma, até o cara que você vai prender já sabe aqui decorado esses delitos. Artigo 33, artigo 12, 14, 16. Então, você tem que saber porque isso aqui vai fazer parte do seu cotidiano. Então, não, a banca ela não foi, de certa forma, aqui, injusta em cobrar o artigo. Até porque você, de tanto trabalhar na rua como policial militar, isso aqui você vai acabar decorando. É bom que você já vai tendo aqui um pouco, né, de adaptação até mesmo aí ao seu convívio, beleza? Então, artigo 16, né, só poderia ser gabarito letra A. Bora para a próxima. Próxima questão. Questão de número 3. Ó. Em regra, nos termos da Lei 10.826/03, o porte de arma de fogo é proibido em todo o território nacional. Todavia, a legislação elenca algumas excepcionalidades. A exemplo dos integrantes. Ele quer saber aqui quais são os integrantes. Pessoal, isso aqui é bem simples. Ó. Quando eu falo aqui do porte, olha só. Quando eu falo aqui do porte, deixa eu só escrever aqui para ficar melhor. O porte. Bota aqui. O porte, que é essa autorização para você transportar arma de fogo, em regra, ele é proibido. Então, uma pessoa andar com a arma na cintura no meio da rua, em regra, é proibido. Só que eu tenho algumas situações que serão cedidas a algumas pessoas. Eu, como, por exemplo, tenho uma autorização de porte. Você, como policial militar da Paraíba, vai ter também a autorização de porte. Só que não são todas as pessoas que têm. E é isso que a questão quer saber. Então, volta só. O primeiro ponto é você saber que, em regra, o porte ele vai ser proibido. Só que eu também tenho uma exceção. Então, em regra, o porte, né, que é isso de transportar arma de fogo, ele vai ser, ó, proibido em todo o território nacional. Só que eu vou ter uma exceção. Max, qual é a exceção? Eu vou ter aqui a questão do caçador. O cara que é caçador, ou até mesmo que o cara que tem a arma para tiro esportivo, vai ter as regras, né? Ele tem que ter aqui a guia de tráfego. O cara que é caçador, ou até mesmo aqui o tiro esportivo. Eu vou ter aqui para a empresa de segurança privada. Exemplo, aquele carro forte que você vê passando na rua, a empresa vai ter aqui a autorização para portar arma de fogo. Então, não é o vigilante que tem a autorização de porte, e sim a empresa. Eu vou ter aqui, ó, o rural para subsistência. O cara tem lá uma arma de uso permitido que ele usa para caçar, porque é para a sua subsistência. Eu vou ter aqui os integrantes, ó, do 144, exemplo, PF, PRF, Polícia Civil, Polícia Penal,
Eu vou ter aqui do 142, que são as Forças Armadas. Eu vou ter aqui a Força Nacional de Segurança Pública. Eu tenho aqui também a Receita Federal do Brasil. Eu tenho também aqui os integrantes da ABIN. Eu tenho várias pessoas. Eu também tenho aqui os agentes, né, do Departamento de Segurança de Gabinete do Presidente. Tenho também as guardas portuárias. E, sem dúvidas, aqui um dos mais importantes, que eu vou até colocar aqui, ó, para você não esquecer, são a questão aqui das guardas municipais. Volta aqui. Questão das guardas municipais. Por que eu vou dar aqui uma reforçada? Porque teve uma atualização recente que, independentemente da quantidade de moradores no município, o guarda municipal vai ter a autorização de porte. Então, antes, tinha uma ressalva quanto aí aos moradores do município. Tinha uma certa quantidade que deveria ser respeitada. Agora não existe mais isso. De acordo com o STF, o guarda municipal, independentemente aí da quantidade de moradores do município, ele vai ter a autorização de porte. Grave isso daí, que isso daí pode cair na sua prova. Então, volta aqui, ó. Tenho aqui os guardas municipais. E eu vou ter também, ó, vou botar aqui até do lado, ó, do Poder Legislativo, né? Eu vou ter aqui, ó, segurança de tribunal, lembrando que são os seguranças de tribunal, né? Segurança do MPU, todas essas pessoas vão ter aí a autorização de porte. Eu vou ter aqui a polícia legislativa, ou seja, a polícia do Senado e também da Câmara dos Deputados. Então, esse monte de gente aí, as guardas portuárias também, um monte de gente aí vai ter a autorização de porte. E é isso que a questão queria saber. Bora ver, ó. A. Dos tribunais do Poder Judiciário no exercício de suas funções regulares. Errado, pessoal, errado. Por quê? Volta aqui. Quando eu falo aqui do Poder Judiciário, eu tenho aqui no exercício das funções de segurança. Quando falar de segurança, vai ter autorização de porte. Agora, do jeito que está aí sendo enunciado dessa alternativa, está completamente errado. B. Ó, dos Ministérios Públicos da União e dos Estados, no exercício de suas funções regulares. Errado, errado. Tem que ter aqui relacionado à segurança, para poder ter a autorização de porte. C. Das guardas municipais dos municípios com mais de 5.000 habitantes. Errado, errado. Por quê? Volta aqui. Como eu falei anteriormente, ó, falou de quantidade de habitantes por município, descarta a questão, porque independentemente da quantidade de moradores no município, o guarda municipal vai ter direito aí à autorização de porte. D. Das polícias penais federal, estadual e distrital. Ó, gabarito, letra D. Por quê? Olha só. Como eu falei, aqui no 142 e no 144, aqui vão estar as forças de segurança pública. Volta aqui para mim. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Bombeiro Militar, Polícia Militar de vários estados, Bombeiro Militar, Polícia Penal, estadual e distrital e federal também, todas essas terão o porte de arma, porque são órgãos que estão previstos no artigo 144. Então a questão queria saber quem tem essa autorização de porte. Lembrou do 144? Já dava para você matar essa questão. Questão bem simples, mas que pode pegar você se você não se atentar. Gabarito aí, letra D. E. Das controladorias e corregedorias durante o trabalho. Errado, não existe essa previsão. Lembrando que aqui também, ó, tem também a questão das guardas portuárias, né? E também aí dos agentes prisionais e os agentes do Departamento de Segurança do Gabinete do Presidente. Todos esses aí vão ter a autorização de porte. Bora lá para a nossa quarta questão. Arlindo, traficante de drogas, para se vingar do policial militar Noel. Então, o policial militar Noel é quem vai ser, né, a vítima. Vamos ver. Que o prenderam no passado ao encontrar em via pública Heitor, 10 anos, filho biológico de Noel. Então, o que é que a gente tem aqui, ó? A gente tem aqui o Arlindo, né? O Arlindo, que o rabinho dele de capeta, que ele quer cometer um delito. Tá aqui o Arlindo, com o rabinho de capeta. A gente vai ter aqui o Noel, né? Que era o policial que tinha prendido o Arlindo, ó. Tá aqui o policial todo feliz. E a gente vai ter aqui, ó, o filho do policial, E o que é que acontece? Esse policial, né, tinha prendido esse criminoso há muito tempo atrás. Ó. Esse criminoso aqui tinha sido preso, né, há muito tempo atrás. E o que é que aconteceu? Ó, prenderam no passado ao encontrar em via pública Heitor, tá aqui o Heitor, ó, de 10 anos. Filho biológico de Noel. Espanca a criança sem intenção de matá-la, causando-lhe
lesão corporal de natureza gravíssima. Então, ele causou uma lesão corporal de natureza gravíssima ao filho do policial. Com base no caso proposto, o crime praticado. E aí, pessoal, ele quer saber se o crime praticado vai ser hediondo ou não. Volta aqui para mim. Olha só. Eu tenho a lei que tipifica os crimes hediondos, que é essa lei aqui, a lei, olha só, é a lei 8.072. Max, o que é essa lei? Basicamente, ela vai tipificar todos os delitos considerados hediondos. Max, em que implica um delito ser considerado hediondo? Muita gente tem essa dúvida. Beleza, o crime é considerado hediondo, mas o que é que vai acontecer? A vida da pessoa privada de liberdade que cometeu um delito hediondo é uma vida mais difícil. Por quê? Porque vai demorar mais tempo para essa pessoa progredir de regime e também vai demorar aqui, de certa forma, né, para ela ganhar vários benefícios prisionais. Alguns benefícios prisionais são até aqui, de certa forma, descartados caso a pessoa cometa um delito hediondo com o resultado morte. Exemplo, posso citar a saída temporária. Tem aquele saidão do Dia dos Pais, saidão do Dia das Mães? Pois é, se o cara cometer um delito hediondo com resultado morte, ele não vai ter direito aqui a esse saidão. Então, quando o cara comete um crime previsto na Lei 8.072, ele vai ter aqui uma vida na privação da liberdade mais complicada, porque vai demorar mais tempo para ele progredir de regime. E olha só, quando eu falo desse crime, que ele cometeu uma lesão corporal de natureza gravíssima contra o filho do policial, em razão da condição da função do policial, ele está sim cometendo um crime hediondo. Porque tanto a lesão corporal de natureza gravíssima, como também a lesão corporal seguida de morte, são considerados delitos hediondos. Então, independentemente aí se gerou a morte ou não, é considerado um delito hediondo. E por ser considerado um delito hediondo, não vai caber o FIGA. Max, o que é o FIGA? Se o cara cometer um crime hediondo, não vai caber o FIGA. O FIGA. Não vai caber fiança, indulto, graça e anistia. Não vai caber isso daqui. Lembrando que lá vai caber, né, a liberdade provisória, desde que sem o pagamento da fiança. Então, volta aqui. Lesão corporal de natureza gravíssima. A. Não é hediondo, pois somente a lesão corporal seguida de morte, errado, pessoal. Tanto a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, como a lesão corporal seguida de morte vai ser considerado hediondo. B. Não é hediondo, pois somente as lesões corporais gravíssimas e seguidas de morte contra agentes descritos no 144, em razão de sua condição funcional, são assim classificados. Errado. Nesse caso, é um delito considerado hediondo. C. É hediondo, pois assim são classificados a lesão corporal gravíssima e a seguida de morte contra parente consanguíneo de agente descrito no 144 da Constituição Federal em razão da sua condição funcional. Gabarito, letra C. Ou seja, volta aqui. Isso daqui nada mais é do que uma proteção legislativa a mais para os integrantes dos órgãos de segurança pública. Então, se você é um policial militar, você vai ter que ter uma proteção, né, um respaldo mais legislativo em relação aos seus familiares. Se alguém cometer, Deus me livre, né, uma lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, ou até mesmo aí uma lesão corporal seguida de morte contra um parente consanguíneo até o 3º grau, vai ter aqui, de certa forma, uma rigidez legislativa para poder apurar essa conduta. É como um mecanismo aí de proteção legislativa, que não vai, né, de certa forma, trazer a pessoa de volta, a pessoa que sofreu como vítima, mas não deixa de ser uma proteção a mais para os órgãos de segurança pública. Bota aqui, gabarito, letra C. E a D, é hediondo, pois é assim classificada toda lesão? Errada, tem que ser a dolosa de natureza gravíssima. Bora aqui para a 5ª questão. No que diz respeito aos crimes hediondos e os crimes a eles equiparados, assinale a correta. A. Com o pacote anticrime, o crime de tráfico de drogas deixou de ser equiparado ao delito hediondo. Errado, errado. Por quê? Olha só. Volta aqui. Vou até apagar aqui para a gente exemplificar de uma forma melhor. Olha só, pessoal. Muita gente tem dúvida. Max, o que é um crime equiparado a hediondo e o que é um delito hediondo? Qual a diferença do equiparado para o que é hediondo de fato? De acordo com a doutrina, essa diferença, né, de nomenclaturas nada mais é
do que uma nomenclatura jurídica que não vai implicar muito na prática. Basicamente é só uma mudança de nomenclatura, mas na prática, tanto os equiparados como os hediondos de fato vão ter aqui uma rigidez, né, por parte do Estado, mas não tem muita diferenciação. O equiparado dos hediondos de fato, que são os que estão previstos na Lei 8.072. Não muda muita coisa, é mais a nomenclatura para fins de prova. Então a gente tem o seguinte: o tráfico, a tortura e o terrorismo. E a gente tem aqui, de fato, né, os delitos hediondos que estão na Lei 8.072. Olha só, esses hediondos que estão na Lei 8.072, eles são, de fato, hediondos. Já esses, eles são equiparados. Marcos, o que é que implica ser equiparado e os hediondos? É quase a mesma coisa, muda mais a nomenclatura. E esses aqui não cabe figa. Anota que isso daqui não cabe figa. Não cabe o quê? Fiança, induto, graça e anistia. Agora, olha só. Quando eu falo do tráfico de drogas, não é qualquer tráfico de drogas que é equiparado a hediondo. A gente tem a questão aqui do tráfico privilegiado, que ele não será considerado hediondo. E quando eu falo da tortura também, não é qualquer tortura que será equiparada a hediondo. Eu tenho aqui a questão da tortura omissiva, que quando o delegado, por exemplo, deixa de apurar um crime, né, de tortura que está acontecendo ali, onde ele tem a obrigação de apurar, ele vai estar praticando um delito aqui de tortura por omissão, mas não é um delito equiparado a hediondo. Fica atento a isso aí, que a sua questão pode cobrar. Mas são equiparados e não vai caber fiança, induto, graça e anistia. Então ele volta aqui, ó. Com o pacote anticrime, o crime de tráfico de drogas deixou de ser equiparado a hediondo? Errado. Continua sendo equiparado. B. Não se equipara a crime hediondo o tráfico de drogas na forma privilegiada. Gabarito, letra B. Olha só, volta aqui. Quando eu falo do tráfico de drogas, eu tenho um tráfico de drogas na forma privilegiada, que é aquela pessoa que é primário, bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e não integra organização criminosa. Nesse caso, ele tem um tráfico com diminuição de pena e não será de forma equiparada a hediondo, beleza? Gabarito, portanto, só poderia ser a nossa letra B. E a C? O pacote anticrime conceituou o que se entende por crime hediondo ou a ele equiparado. Errado, o pacote anticrime não trouxe isso. O que traz o conceito de hediondo ou a ele equiparado é a doutrina, e basicamente você precisa entender que são quase a mesma coisa. Muda mais aqui é para questões de fins didáticos, que a banca vai tentar confundir você. Mas todos aqui vão ter uma rigidez maior. No que eu falo, né? Quando a pessoa está privada de liberdade. D. O delito de tráfico, na sua forma privilegiado, é equiparado ao delito hediondo. Errado. Tráfico privilegiado não vai ser equiparado a hediondo. Outro adendo também, olha só. Já que eu estou falando aqui do tráfico privilegiado, olha só. Quando eu falar do homicídio, fica atento. O homicídio simples, ele não é hediondo. O homicídio simples, praticado em atividade típica de grupo de extermínio, esse sim é considerado hediondo. Agora, o homicídio qualificado, ele é considerado hediondo. Como assim, Max, o homicídio qualificado? O cara foi lá e matou o outro com uso de veneno, fogo, explosivo, asfixia, um meio insidioso ou cruel que impossibilitasse a defesa da vítima. Feminicídio, usou aqui uma granada para poder matar a pessoa, várias qualificadoras. Essas qualificadoras tornam um homicídio de natureza aí hedionda. Agora eu tenho também a questão do homicídio privilegiado. O homicídio privilegiado, ele não tem natureza hedionda. Se o cara matou o outro sob o domínio de uma violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, é um homicídio privilegiado. Esse homicídio não tem natureza hedionda. Imagina que o cara foi lá e matou o estuprador de sua filha. É um delito, um homicídio considerado privilegiado. Por ele ser privilegiado, ele não tem natureza hedionda. Ele vai ter uma causa de diminuição de pena. Agora, eu tenho a situação do homicídio híbrido. Como assim, Max? O homicídio híbrido. O cara matou o estuprador de sua filha com uma granada, uma tortura, um meio insidioso ou cruel. Nesse caso é híbrido, porque tem a qualificadora e o privilégio. Mas, no caso, não será considerado hediondo, porque o privilégio afasta a hediondez. Só anotar isso daqui que também é importante sobre delitos hediondos. Olha só. Homicídio
simples. Max, o homicídio simples é hediondo ou não? Ele é não hediondo. Agora, se for homicídio simples, mas se for em atividade de grupo de extermínio. Se for em atividade de grupo de extermínio, nesse caso, é considerado hediondo. Max, se for um homicídio privilegiado, ou seja, o cara matou o estuprador de sua filha, munido de uma violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Nesse caso, não é considerado hediondo. Max, e se foi um homicídio? Um homicídio qualificado. Ou seja, o cara matou o outro mediante tortura, veneno, fogo explosivo, asfixia, feminicídio. Nesse caso, ó, é considerado hediondo. Beleza, Max. O privilegiado, quando ele matou o estuprador de sua filha, munido de um domínio de uma violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, não é considerado hediondo. Mas quando é qualificado, ele mata mediante veneno, fogo explosivo, asfixia, é considerado hediondo. A pergunta que não quer calar: se for um homicídio híbrido, ou seja, imagina que ele matou o seu desafeto, munido de um domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, só que ele fez isso usando veneno, fogo explosivo, asfixia. É um homicídio híbrido. Ele é hediondo ou não? Nesse caso, o privilégio afasta a hediondez. Então, o homicídio híbrido não é considerado hediondo. Grava esse quadro aí para você não esquecer, beleza? Bora lá agora para ver gabarito da quinta, então só poderia ser aí a nossa letra B. Bora para a próxima. Show? Bora lá. Bora lá. Sexta questão. Acerca dos crimes hediondos, né? Assinale a opção correta de acordo com a Lei 8.072. A. A pena por crime hediondo deve ser cumprida integralmente em regime fechado. Errado. Por quê, Max? Por quê? Volta aqui. Olha só. Por que está errado? Por que está errado? Porque eu tenho aqui a questão de que a pessoa cometeu um delito e ela vai iniciar a sua pena em um regime. Max, quem é que vai decidir? O regime que a pessoa vai cumprir a sua pena. Quem vai decidir é o juiz. Então, eu vou ter aqui ó, o criminoso, que ele vai cometer um delito. Max, quem é que vai decidir? O juiz de acordo com o crime que ele cometeu. Se eu tenho aqui uma pena superior a 8 anos, exemplo, um crime de máximo potencial ofensivo, o cara foi lá e matou 3 pessoas, 3 homicídios qualificados, pegou aí vários anos de prisão. Lógico que ele vai começar a cumprir a sua pena num regime fechado, até porque ele cometeu um delito aí muito grave, um delito aí de máximo potencial ofensivo. Agora, dependendo da pena aplicada a ele, ele pode sim cumprir a sua pena num regime semiaberto ou até mesmo aberto. Vamos supor que ele cometeu um crime muito grave e vai começar a cumprir a sua pena no regime fechado. Regime fechado. Max, o que é que acontece se ele cumprir sua pena no regime fechado? Ele fica numa penitenciária, fica em uma cela sozinho, fica afastado dos demais detentos e ele fica em um estabelecimento de segurança máxima ou média. Só que ele não vai ficar a vida toda no regime fechado. Se ele tiver um bom comportamento e depois que ele passar um tempo nessa penitenciária, ele vai progredir para o regime semiaberto, onde ele vai cumprir a sua pena em uma colônia agrícola. Só que aqui também, ele não vai ficar a vida toda. Aqui ele já tem compartimento coletivo com outras pessoas privadas de liberdade, só que ele também não vai ficar a vida toda. Ele vai progredir para a casa de albergado. E nessa casa de albergado, ele não tem nem obstáculos físicos contra a fuga. Aqui ele já está quase saindo da sua privação de liberdade. Então aqui é o último estágio da ressocialização. Então a progressão de regime ela se aplica e não, a pessoa não vai passar a vida toda cumprindo a sua pena no fechado. Ela cumpre no fechado, progride para o semiaberto, progride para a casa de albergado, no caso, né, que é o regime aberto. Eu botei foi a unidade prisional. Aqui, ó, casa de albergado é a unidade prisional. Mas aqui é o regime aberto. Olha só, no regime aberto ele fica na casa de albergado,
No regime semiaberto ele fica na colônia e no fechado ele fica na penitenciária. E assim ele cumpre as etapas da ressocialização. Então não, ele não fica a vida toda no fechado, ele tem a progressão de regime. Bora lá? A B. Não há crime hediondo tentado, errado. Tanto tentado como consumado. C. A configuração do crime hediondo requer a presença real de violência, errado. Não requer a presença real de violência. Volta aqui. Olha só, eu tenho o delito hediondo de organização criminosa quando direcionada à prática de delito hediondo ou equiparado. Imagina aí que eu tenho uma organização criminosa que está se formando para poder praticar o delito de tráfico de drogas. Veja que aqui não há a violência real. Então não é necessário esse requisito de violência real para que o delito hediondo esteja consumado, beleza? Então ó, a configuração do crime hediondo requer a presença de violência real? Errado. E a D, os crimes hediondos são inafiançáveis. Gabarito letra D, ou seja, delito hediondo, não cabe, fiança, indulto, graça e anistia. Beleza? Questão agora de número 7. Bora lá. Assinale a opção correta de acordo com a Lei 13.869 de 2019, Lei de Abuso de Autoridade. A insistência do delegado de polícia em interrogar a pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio não configura crime de abuso de autoridade? Errado, errado. Isso daqui está previsto lá no nosso artigo 15. Artigo 15. Você vai constranger a depor, né, a pessoa, e também vai incluir aí o delegado que vai insistir na pessoa a interrogar a pessoa que tenha exercido, né, o seu direito ao silêncio. Vai cair no crime de abuso de autoridade. O que é importante falar sobre a lei de abuso de autoridade? Olha só. O que é importante, que cai bastante em prova. Quando eu falar aqui da perda do cargo, saiba diferenciar duas leis do seu concurso. A perda do cargo na lei de tortura, a perda do cargo ela é de forma automática. Ela não precisa ser aqui fundamentada na sentença. Condenado pela tortura, você já perde o cargo de forma automática. Agora, na lei de abuso de autoridade, imagina que o delegado foi condenado por esse artigo 15 e foi condenado de novo por esse artigo 15. Ele era aqui viciado em praticar essas práticas delituosas da lei de abuso de autoridade. Como ele foi reincidente, ele pode estar tendo aí a perda do seu cargo público. Mas não confunda, na lei de abuso de autoridade, a perda do cargo é condicionada à reincidência. Já na lei de tortura, não precisa aí ser reincidente. Perda do cargo já é efeito automático da condenação, beleza? Grave isso daí que é importante. E sim, está praticando assim um delito do artigo 15. B. A violência institucional se restringe às vítimas de infração penal. Errado, pessoal. Errado, porque tem aqui tanto a vítima, como também aqui a vítima, como também a testemunha. Olha só. Como é que funciona isso daqui? Você vai submeter a vítima ou a testemunha a procedimentos desnecessários que a façam reviver de certa forma, aquele trauma, né, que a conduta criminosa causou na pessoa. Imagina que eu tenho aqui uma vítima, né, que foi violentada. E o delegado vai lá e requer várias vezes, de forma desnecessária, a revitimização dessa pessoa para que ela passe por todo aquele processo doloroso de lembrar do que aconteceu, de fazer aquele cenário todo, uma revitimização. Imaginei que uma mulher foi espancada pelo seu ex-companheiro e o delegado vai lá e faz aquele cenário todo desnecessário, fazendo toda aquela revitimização. Essa revitimização pode ser tanto aqui a vítima como também a testemunha. Então, um procedimento desnecessário que pode estar causando aí sérios danos psicológicos à pessoa que foi vítima e, a depender da situação, né, pode configurar crime de abuso de autoridade. Então, tá errado. Não se restringe apenas à vítima, mas também à testemunha. E isso daqui, ó, é um crime novo, né, que está previsto lá no artigo 15A, que é submeter a vítima da infração ou a testemunha de crime violento a procedimento desnecessário, repetitivo e invasivo que a leve a reviver, sem estrita necessidade, né, a situação de violência. C. A conduta de um juiz que deixar de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa, quando manifestamente cabível, configura crime de abuso de autoridade. Com absoluta certeza, gabarito aqui, letra C, é o que preconiza o nosso artigo 9 da letra de lei. É uma infração aí que pode se aplicar ao juiz. Bora ver a D.
Os crimes previstos nessa lei em questão são de ação penal pública condicionada à representação? Errado. Eles são de ação penal pública incondicionada. E aí, entre as penas restritivas de direitos, substitutiva das penas privativas de liberdade, a referida lei prevê a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, sem perda dos vencimentos e das vantagens. Errado, pessoal. Eu vou ter aqui, ó, a suspensão do exercício do mandato, do cargo, né, pelo prazo de 1 a 6 meses. 1 a 6 meses, mas isso daqui é com perda dos vencimentos. E ele falou aqui que é sem perda dos vencimentos. Errado. Bora aqui para a nossa próxima questão. Questão de número 8. A lei, né, de abuso de autoridade definiu os crimes de abuso de autoridade é cometido por agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Caso o agente seja reincidente na prática de crime previsto nessa lei, é possível que ele seja inabilitado para o exercício de cargo, mandato ou função pelo período dele. Olha só, pessoal, aqui são, ó, os efeitos, questão bem simples, ó, sobre os efeitos da condenação. Max, quais são os efeitos da condenação? Primeiro, tornar certa a obrigação de indenizar. Eu tenho aqui, ó, a inabilitação. E essa inabilitação é pelo período de 1 a 5 anos. 5 anos. Eu tenho também aqui a perda do cargo. E o que é que você precisa saber? Olha só. Esses dois aqui, ó, que eu vou falar agora, a inabilitação e a perda, eles são condicionados à reincidência. São condicionados à reincidência. Então, para o cara perder o cargo público no crime de abuso de autoridade, ele tem que ser reincidente para poder perder o seu cargo. Então, o gabarito aqui só poderia ser a nossa letra B. Letra B. Próxima questão, questão de número 9. Questão de número 9. Acerca dos crimes de abuso de autoridade previstos na lei, né, 13.869 de 2019, é correto afirmar que a. Os crimes de abuso de autoridade, além do dolo, exigem a presença de elemento subjetivo, especial, isto é, a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar-se a si mesmo ou a terceiro, ou ainda a atuação por mero capricho ou satisfação pessoal. De cara, o nosso gabarito já é a letra A. Por quê? Olha só, bota aqui para mim. Quando eu falo da lei de abuso de autoridade, a pessoa que comete, ela tem que ter um gosto peculiar. Só comete abuso de autoridade quem gosta de Raul Seixas, MPB. Por que, Max? Só comete abuso de autoridade quem gosta de MPB? Porque MPB é o dolo específico para cometer crimes da lei de abuso de autoridade. Tem que cometer por mero capricho ou satisfação pessoal. P de prejudicar outrem. E B de beneficiar a si mesmo. Então só comete crime de abuso de autoridade quem gosta de MPB. Mero capricho ou satisfação pessoal, prejudicar outrem ou beneficiar-se a si mesmo. Isso daqui é o chamado dolo específico, que é o chamado especial fim de agir. Então, por isso que o nosso gabarito de cara já é a nossa letra B. Por que não é letra B não? Letra A. Tá ficando... Esse óculos aqui tá me deixando cego. Letra A. Mas por que não é a B? Olha só. Aquele que exerce função pública transitoriamente ou sem remuneração não é considerado autoridade pública, de modo que não pode figurar como sujeito ativo. Errado, pessoal. Mesmo que sem remuneração, você vai ser considerado aí como sujeito ativo, mesmo sem remuneração. Exemplo aí, ó, do mesário. Você não está recebendo remuneração, mas você é considerado um servidor público. C. Nos crimes de abuso de autoridade, a queixa subsidiária pode ser oferecida pelo ofendido, ainda que ausente qualquer inércia por parte do MP. Errado. Tem que ter a inércia por parte do MP para que tenha aqui a queixa subsidiária. AD, bora ver AD, ó. Os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública condicionada? Errado, são incondicionadas. E AE, os
Particulares jamais poderão concorrer para o crime de abuso de autoridade, pois esses são privativos de agente público. Errado, errado. Volta aqui. Imagina a situação. Imagina que eu tenho um particular, ou seja, uma pessoa que não é um policial, mas ele conhece 3 policiais militares. E ele vai e se junta com esses 3 policiais militares, entra dentro de uma viatura, ele sabe da condição de policial militar desses 3 amigos deles, por isso que ele se junta com essas pessoas para cometer crimes previstos na lei de abuso de autoridade. Os delitos vão se estender a ele, até porque ele já sabia da condição de policial militar e vai estender a esse particular. Lembrando que é nessa situação que se aplica a ele. Se for ele isolado de forma sozinho, não vai se aplicar a ele. Ele tem que estar aqui em uma participação com outros servidores públicos, né, que possam estar praticando o delito de abuso de autoridade. Beleza? Bora ver aqui agora a nossa questão de número 10. No que diz respeito aos crimes tipificados na lei de tortura, assinale a opção correta. A. Constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, mediante a imposição de sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação. De cara, gabarito já é a letra A. Mas olha só, muita gente acha que essa conduta só pode ser praticada por agente público. O cara imagina logo um policial, né, torturando uma pessoa privada de liberdade para poder obter informação. Mas isso daqui está errado. Também pode ser praticado por uma pessoa que não é um servidor público. Imagina aí, né, que você tem uma mulher muito ciumenta e ela fica pedindo a senha do seu celular. Aí ela vai e pega você, amarra em uma cadeira e começa a torturar você para você dar uma informação, uma senha de um celular ou algo do tipo. Vai estar praticando aí um delito de tortura. Você vai estar sendo vítima nessa situação. Ou você também pode estar praticando esse delito se você pega aí uma pessoa que supostamente praticou um delito e você tortura ele para que ele dê uma informação a respeito de uma confissão criminosa. Também vai estar enquadrado no delito de tortura. Gabarito, portanto, letra A. B. Constitui infração civil e não crime a omissão frente à prática do delito de tortura, ainda que aquele que se omite tenha o dever de evitar ou apurar. Errado, errado. Por que está errado? Olha só. Olha só. Olha só. Quando eu falo aqui do delegado de polícia, por exemplo, que ele tem um dever legal de apurar, se ele se omitir diante de uma tortura, ele vai estar praticando um crime. Omissão aqui frente a uma tortura. Agora, o que é importante você levar para a sua prova? Que essa omissão do delegado, ela é um delito que não será considerado equiparado a hediondo, mas ele vai sim se responsabilizar. Então imagina que o delegado está lá na sala dele e ele escuta os gritos de uma pessoa sendo torturada para poder ter uma informação cedida aos policiais que estão torturando ele. E ele escuta e nada faz. Nesse caso ele está respondendo uma tortura por omissão, mas essa tortura dele vai ter uma pena de detenção e não será considerado equiparado a hediondo. C. Os dispositivos da lei de tortura aplicam-se somente a delitos ocorridos no território brasileiro? Errado, errado. Não existe essa previsão. Aplica-se ainda que não esteja no território brasileiro. D. O fato de o agente do crime de tortura ser servidor público não constitui causa de aumento de pena legalmente prevista. Errado. Por quê? Olha só. Falei de causa de aumento de pena, você lembra do Dica Gás. São as causas de aumento de pena da nossa lei de tortura, que pode ser que esteja previsto na sua prova. Olha só, falando do aumento de pena, lembra do Dica Gás. Mas o que é esse Dica Gás? Ó? D de deficiente. Se praticou uma tortura contra um deficiente, vai ter uma causa de aumento de pena. Se praticou a tortura contra um idoso, vai ter uma causa de aumento de pena. Contra criança, causa de aumento de pena. Contra adolescente, também vai ter a causa de aumento de pena. Mas se for contra gestante, também causa de aumento de pena. E se for mediante sequestro, também tem a causa de aumento de pena. E se for mediante aqui um agente público, também vai ter a causa de aumento de pena. Agora, quando eu falo aqui do agente público, é importante você saber também o quê? Que ele sendo condenado, além de ele ter uma causa de aumento de pena, ele também vai ter aqui como efeito automático da condenação a perda do seu cargo público. Então, o agente público ele tem aqui a perda do cargo e também a inabilitação
inabilitação para o seu cargo pelo dobro do prazo da pena aplicada. Como assim, Max? O cara que é agente público, além de ter uma causa de aumento de pena, ele também tem a perda do seu cargo público. E ele fica inabilitado pelo dobro do prazo da pena aplicada. Olha só, imagina um policial militar, foi condenado, teve o aumento de pena, perdeu o seu cargo. Imagina que ele ficou condenado a 10 anos. 10 anos. Ele vai passar 10 anos preso e vai sair. Quando ele sair da sua unidade prisional, ele vai passar pelo período de 20 anos sem poder ocupar um cargo público. Por quê? Porque ele fica inabilitado para o cargo pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, se ele saiu cumprindo uma pena de 10 anos, ele fica 20 anos impossibilitado de ocupar um cargo público, além de ter a sua causa aí de aumento de pena, além de perder o seu cargo, ele ainda fica inabilitado, beleza? Então, é isso que você precisava saber. Gabarito da A10, letra A. Bora ver aqui a 11. Sobre o crime de tortura, é correto afirmar. A. O crime de tortura ó, é afiançável. Errado, pessoal. Você já sabe que na tortura não cabe figa. Fiança, indulto, graça e anistia. B. Apesar da condenação no crime de tortura, isso não acarretará a perda do cargo ou função. Errado. O que foi que eu falei aqui? Ó? Volta aqui. Condenação pelo delito de tortura, o agente público ele perde o cargo e fica inabilitado pelo dobro do prazo da pena aplicada. C. Ocorre aumento de pena ó, de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido por agente público. Gabarito, letra C. E a D, ó, constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, desde que lhe cause apenas sofrimento físico. Errado, tanto o físico como também o mental. E a E, submeter alguém que não esteja sob sua guarda. Olha só, submeter alguém que não esteja sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Errado. Por quê? Imagina que uma mãe, que ela tem a guarda de sua filha, imagina um cenário, a mãe ela tem a guarda de sua filha e ela fala assim para sua filha, você vai ter que lavar a louça. Só que a filha vai lá e não lava a louça. A mãe, para aplicar um castigo pessoal à sua filha, manda ela ficar de joelhos no milho 5 dias. A filha fica de joelho no milho e ela tem um intenso sofrimento físico. Olha só, o cenário de tortura. A mãe submeteu a sua filha, que está sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a um intenso sofrimento físico, até porque a filha ficou de joelhos no milho, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida aí de caráter preventivo. Ou seja, que esse castigo pessoal só foi possível porque a mãe tinha a guarda de sua filha. Então esse crime tem que ter a condição de guarda. Se não tiver, não vai estar previsto aí o delito de tortura. E o que é que a alternativa fala? Submeter alguém que não esteja sob sua guarda? Errado. Torna o item errado. É necessário que esteja sobre a guarda, que seja um intenso sofrimento físico. Como deu o exemplo, uma filha que fica de joelhos no milho, vai estar previsto aí a lei de tortura sendo aplicada, beleza? Então o gabarito da 11 só poderia ser a nossa letra C. Só poderia ser a nossa letra C. E aqui, ó, finalizei, né, as questões de tortura, né? Finalizei as questões de tortura. Só ver aqui. Show!